Meus queridos e amados irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, use este seu servo, que aqui fala com vocês, para que, através dele, seja transmitida mesmo a palavra de Deus, através da ação poderosa do Espírito Santo que inspirou essa palavra, e é Ele quem nos ensina, né? É o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, né? Fazendo com que tenhamos a compreensão da palavra de Deus e sejamos capazes, né? Efetivamente capazes de colocar em prática na nossa vida e no nosso viver. Eu quero, nesta noite, tratar com os irmãos sobre lições da última semana do ministério terreno de Jesus. É lógico que toda a vida de Jesus foi uma lição extraordinária para toda a humanidade de todos os tempos, né? E eu quero destacar eventos, episódios que marcaram a última semana de Jesus e as lições que esses eventos, que para além do evento em si, trazem para a nossa vida e para o nosso viver. A última semana do ministério terreno de Jesus foi bastante intensa. As experiências vivenciadas pelos seus discípulos com ele nos deixam lições preciosas. E, meus irmãos, nós estamos vivendo no calendário cristão da atualidade os dias referentes a essa última semana do ministério de Jesus, né? Que é chamada de Semana Santa. Tem o seu ápice na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, o dia da paixão, ou seja, o dia da morte do Senhor Jesus. Hoje, por exemplo, dia 2 de abril, domingo, né, é considerado o domingo de Ramos no calendário cristão. Vejamos então as lições que nos foram deixadas e ensinadas nas experiências vivenciadas nessa última semana do ministério terreno de Jesus. Eu separei aqui, são muitas, mas eu selecionei 9 lições, preciosas para a nossa vida e para o nosso viver, e vou tratá-las de maneira bem objetiva com os meus queridos e amados irmãos, aqueles que nos acompanham pelos canais, da igreja. A primeira delas e eu separei o texto de Mateus 21, de 1 a 1, dessa experiência que foi registrada pelos evangelistas, de maneira especial por Mateus. Mateus, capítulo 21, os versículos de 1 a 11. Olha o que diz aí o texto. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério. O Senhor precisa dessa jumentinha, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho de filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente
estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Esta experiência, este texto se refere ao que no calendário cristão denomina-se Domingo de Ramos. Então veja qual a lição que fica para além dessa experiência, desse episódio narrado por Mateus. A mesma boca que elogia e a mesma mão que aplaude condena e atira pedras. Por quê? Estes mesmos que aclamavam Jesus, dizendo: hosana aquele que vem, hosana o rei, filho de Davi, essa mesma multidão, uma semana após, vai dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As mesmas mãos que jogavam vestes pelo chão, que cortavam ramos e jogavam no chão, para que Jesus passasse montado por uma jumentinha, é a mesma mão que apontava, dizendo: ele, crucifica-o, queremos ele. A mesma mão que aplaude, a mesma boca que elogia, é aquela que joga pedras, é aquela que condena. E aí, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? E a Bíblia nos ensina isso, que a glória dos homens, a glorificação dos homens é efêmera, é vazia. Não deve ser contada. Se alguém glorifica, guarda aquilo para você. Se alguém elogia, guarda aquilo para você. Aliás, nós devemos sim priorizar, maximizar as virtudes, elogiar as pessoas. Mas isso não deve ser o combustível que me movimenta, o combustível que dá o entusiasmo para que eu continue fazendo aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é correto. A outra lição: Jesus, logo em seguida, institui aquilo que nós conhecemos como a ceia do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. A lição que aprendemos: quem ama quer estar junto. Por isso Jesus instituiu a ceia. Principalmente as famílias mais antigas, irmão amigo, tinham o costume de, na hora da refeição, estar toda reunida para tomar a refeição juntos.
A minha mãezinha, que hoje já está com o Senhor, tinha uma mesa enorme nos fundos de casa, e ela preparava uma comida muito gostosa, e os filhos já casados, né, iam todos para lá. Quantas vezes eu fui de São Paulo e nós nos reuníamos ali para juntos tomarmos aquela refeição. A mesa da refeição era o lugar onde a família se reunia, pastor Daniel, para estar junto. E quem ama quer estar junto. Quem ama quer estar junto. Por isso Jesus instituiu a ceia, um momento que aqueles que são seus discípulos, que fazem parte do seu corpo, estão juntos para compartilhar suas alegrias, suas tristezas, para compartilhar suas esperanças e seus desesperos. Quem ama quer estar junto. E é assim que deve ser conosco, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, família de Deus. Estar juntos é a comunhão. É isto que fica evidente na instituição da ceia, né? Uma mensagem extraordinária, mas sobretudo uma mensagem de unidade, de comunhão da família de Deus em Cristo Jesus. E aqui no versículo 21 desse mesmo texto que eu estou lendo, diz: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. A terceira lição: nem todo que se diz amigo é verdadeiramente amigo, mas o amor inclui a todos. Jesus sabia que Judas o haveria de trair, no entanto Jesus o incluiu. Jesus não o excluiu, ele sim se excluiu, Judas, mas Jesus em momento nenhum o desprezou, o excluiu do seu relacionamento, não. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, meus queridos e amados irmãos? Que nós, os crentes em Jesus Cristo, podemos ter pessoas que se dizem inimigas nossas, mas nós jamais seremos inimigos delas. Nós vamos sempre ter uma mão estendida, uma disposição para incluir, para receber essa pessoa, mesmo declarando essa pessoa ser nossa inimiga. Jesus sabia que Judas o haveria de trair, porque ele mesmo disse: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Nem todo que se diz amigo é verdadeiramente amigo, mas o amor inclui a todos. Quarta lição: os versículos, ou melhor, o versículo 33 do capítulo 22 diz assim: e ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Quem é que está dizendo isso? É Pedro. Porque Jesus disse para ele que Satanás estava ali, futricando, procurando para bagunçar com a vida de Pedro. E o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem fez a intervenção. Mas Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Qual é a lição que Jesus nos ensina aqui? A coragem e fidelidade cristãs não se proclamam por palavras, mas por atitudes. Eu não posso chegar aqui na frente, pastor, e dizer: meus queridos e amados irmãos, aqui está o santo pastor Gilson Maroni Cabral. Aqui está o puro pastor Gilson Maroni Cabral. Não são as minhas palavras que atestam santidade, não são as minhas palavras que atestam pureza, mas as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu modo de ser, de falar, de agir e até mesmo de pensar. Pedro, aliás, pastor, ele infelizmente
ficou com essa pecha. Quando nós lembramos de Pedro, quase sempre lembramos aquele que traiu Jesus. Apesar, e graças a Deus por isso, de ser o grande mensageiro do Pentecostes, de ser um homem usado poderosamente pelo Espírito Santo na conversão de milhares de pessoas, numa mensagem arrebatadora. Mas foi aquele que traiu Jesus. Por quê? Porque Pedro foi prepotente, porque Pedro foi arrogante, porque Pedro foi orgulhoso. Não, Senhor, eu irei contigo até a morte. E nós vamos ver o que acontece aqui. E é por isso, meus queridos e amados irmãos, que nós temos aqui a quinta lição. Lucas capítulo 22, versículos de 39 a 46. E saindo Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A necessidade, essa é a lição, a necessidade de estar a sós com Deus em oração. Em outras palavras, intimidade com Deus. É isso que Jesus fez aqui, intimidade com Deus, sendo Ele o próprio Deus, que esvaziou-se de si mesmo. Ele teve intimidade com Deus, o Pai, e nós precisamos ter intimidade com Deus. Vida de oração, vida a sós com Deus. Eu preciso, você precisa, cada um de nós precisa. Jesus mostrou isso, orava mais intensamente, sentia a dor, a dificuldade da grande responsabilidade que pesava sobre ele, na sua natureza humana. E ele então buscou intimidade com Deus. Nós precisamos buscar intimidade com Deus em toda e qualquer hora da nossa vida, em todos e quaisquer momentos da nossa vida, sejam momentos fáceis, momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de alegria, momentos de facilidade, momentos de dificuldade. Precisamos de intimidade com Deus, de colocar no altar de Deus, de derramar a nossa alma no altar de Deus, assim como fez o Senhor Jesus Cristo. Intimidade com Deus. Ainda em Lucas, no capítulo 22, os versículos 54 a 62, nos mostram aquela experiência de Pedro, e tem aqui uma lição especial para nós também. Lucas 22, de 54 a 62, olha o que diz o texto aí. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguiam de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço.
E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galho. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. A lição do número 6: é na hora da provação que se revelam os verdadeiros cristãos. É na hora da provação que se revelam os verdadeiros cristãos. O caso de Pedro foi um caso de risco de vida, mas existem casos muito mais simples. Na hora de uma provação que vem na forma de uma tentação material, uma tentação de ordem sexual, e quantos infelizmente têm caído. Na hora da provação, não se revelam verdadeiramente cristãos, ou cristãos capazes de suportar aquilo em fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Pedro negou a Jesus. Pedro foi um verdadeiro cristão, nós sabemos disso, mas negou a Jesus. Capitulou diante da prova, e havia sido advertido pelo Senhor: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, meus filhos, nós voltamos àquela lição que diz que a coragem e a fidelidade cristãs não se proclamam por palavras, mas por atitudes. E aqui, infelizmente, Pedro, que havia dito que iria até a morte do Senhor, não teve uma atitude que fosse condizente com a proclamação daquilo que ele falou a respeito da sua disposição de estar firme até a morte. Mas, como sempre, o Senhor está investindo na vida daqueles por quem Ele enviou os seus filhos e dando novas oportunidades. E Pedro teve oportunidade para mostrar mesmo que era um homem de fibra, um ardoroso e fiel discípulo de Jesus Cristo, porque teve uma ocasião que Pedro, depois de perseguido, depois de ameaçado, saiu glorificando a Deus pelo privilégio de sofrer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Aprendeu com a própria experiência, com a própria lição. É na hora da aprovação que se revelam os verdadeiros cristãos. E agora, meus queridos, lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, tem um texto bastante conhecido. É um texto evangélico no livro profético de Isaías. Isaías 53, só o versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Muitas vezes
o silêncio é a melhor resposta. O silêncio de Jesus diante dos seus algozes fez com que os seus algozes pudessem ouvir aquelas acusações e ter aquelas acusações na sua mente como juiz. Jesus não abriu a sua boca. E sabe, meus irmãos, há muitas situações que nós vivemos que poderíamos ter melhores resultados se a nossa resposta fosse o silêncio. O silêncio muitas vezes é indesculpável. Eu me lembro que quando os meus filhos se desentendiam entre eles e queriam gritar um contra o outro, eu dizia: fala baixo para que o outro possa ouvir o tom da voz e diminuir também, porque se você grita, o outro quer gritar mais ainda, e ele gritando mais ainda, você terá que gritar mais ainda. Então, se você fala baixo, você consegue induzir o outro a diminuir o tom da sua voz, ou então fique em silêncio. Não há coisa mais perturbadora do que o silêncio, principalmente quando se é vítima de acusação. O silêncio cala profundamente na mente e no coração do acusador. A única coisa que Jesus respondeu durante o processo vexatório que o levou à condenação da cruz foi: tu o dizes. Tu o dizes. Foi o que Jesus disse diante das acusações que faziam contra ele. Então, meus queridos, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. E em Lucas capítulo 23, nós chegamos na 8ª lição, versículos 39 a 43. Versículos 39 a 43. E também por cima dele estava o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o reino de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem mal fez. E disse a Jesus, este malfeitor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A lição é esta: nunca é tarde para se arrepender. Esse malfeitor se arrependeu na cruz, horas, minutos antes da morte. Se arrependeu e disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por último, meus queridos e amados irmãos, Lucas 24, de 1 a 6. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram:
por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui o tema da cantada de domingo. Ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Ressuscitou. A morte, esta é a lição, não é o fim de todas as coisas. Jesus morreu e foi sepultado, mas ressuscitou. Aí está, meus queridos, aí estão as lições da última semana do ministério terreno de Jesus. A mesma boca que elogia e a mesma mão que aplaude, condena e atira a lembrem-se disso. Segundo, quem ama quer estar aqui, gosta de estar aqui. É a comunhão importante, fundamental para o corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Terceira lição: nem todo que se diz amigo é verdadeiramente amigo, mas o amor cristão inclui a todos, inclusive o inimigo. Quarta lição: a coragem e fidelidade cristãs não se proclamam por palavras, mas por atitudes. Quinta lição: a necessidade de estar a sós com Deus em oração, intimidade. Jesus mostrou o quanto isso é importante e fundamental na nossa vida cristã. Sexta lição: é na hora da aprovação que se revelam os verdadeiros cristãos. Sétima lição: muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Oitava lição: nunca é tarde para se arrepender. Nona lição: a morte não é o fim de todas as coisas. Jesus morreu e foi sepultado, mas ressuscitou. Aí estão algumas preciosas lições da última semana do ministério terreno do Senhor Jesus. O meu desejo profundo é que eu mesmo e cada um de nós, cada um daqueles que me assistem pelas redes sociais da igreja, cada um de nós aplique na vida e no viver essas lições, a fim de que vivamos em atitude de santidade, não somente nesta semana chamada santa, mas em cada um dos dias que o Senhor nos der de vida na face dessa terra. Que Deus nos abençoe. Amém.